fala que o profeta mandou ele aonde? No Jordão. Mas ele falou, poxa, por que eu tenho que mergulhar 7 vezes no Jordão? Mas era no Jordão que Deus mandou ele mergulhar. E a Bíblia diz que esse mesmo Jordão foi aonde Elias foi para ser elevado no redemoinho. Quem conhece o que é redemoinho aqui, levante a mão. Só para você tentar entender o que eu quero passar nesta noite. E como Elias, irmãos, ele está caminhando para lá, a Bíblia fala que Eliseu continua seguindo os passos de Elias. Ele não deixa o seu sucessor, ele não deixa o seu profeta, porque ele quer ser o seu sucessor. E esse é o grande passo de quem quer suceder a um grande profeta, quem quer suceder a um grande pastor, quem quer suceder a um grande pregador, quem quer suceder a um grande levita. Esse é seguir os passos daquele ao quem você vai suceder. E a Bíblia fala, irmão, a Bíblia diz, a Bíblia narra, enfatiza e menciona que quando Elias, irmãos, ele vai passando com Eliseu, o que acontece? Ele vê o Rio Jordão. E para ele passar para o outro lado, o que ele faz? Ele pega e tira a sua capa. Quando ele tira a sua capa, só para que você possa entender junto comigo nesta noite, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um divisor. Quando ele joga a sua capa, se divide ali num meio que só dá para passar quem? Ele e Eliseu. Quando passa ali os dois profetas, eles passam para o outro lado. E quando ele passa para o outro lado, Elias pega a sua capa, dobra a sua capa, deixa ela dobrada. Irmãos, a Bíblia narra, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, que Elias, irmãos, em um momento, porque as coisas de Deus, irmãos, acontecem no momento que menos eu espero e que menos você espera. A Bíblia fala, a Bíblia diz que é no de repente que as coisas de Deus acontecem. E a Bíblia fala, irmãos, que Elias, o profeta Elias, ele foi elevado no redemoinho. E interessante, irmão, de notar, é que às vezes, como eu quero ser o sucessor de alguém, você quer ser o sucessor de alguém, nós queremos ser o sucessor de alguém, muitas das vezes nós queremos ver pessoas o quê? Cair, ou abatido, ou humilhado. Mas o interessante de notar, lá no 2º livro de Reis, capítulo 2, é que Eliseu não viu Elias descer. Ele não viu aquele que ele sucedeu descer, cair, ser humilhado. Ele não teve, irmãos, na banda Calaçuba e Calabaxera, ele não teve essa visão. A mesma visão que eu entendo, que eu vejo, que eu observo e que eu visualizo nesta noite, é que Elias foi elevado no redemoinho, irmão. E ele não viu. E o que acontece? Quando ele procurou lá por Elias, ele não viu Elias. E de repente, a capa de Elias cai no chão lá. O que acontece? Eliseu está de pé. Para que Eliseu pudesse apanhar a capa que estava no chão, o que ele tem que fazer? Ele tem o quê? Que se abaixar. Ele tem que se humilhar. Ele tem que descer para poder pegar a capa. Para mim e você ser sucessor de alguém, você tem que descer o Jordão. Quem quer descer o Jordão, que levante a mão. E Eliseu, irmãos, ali ele se abaixa, ele se humilha. Ele lembra, irmão, dos milagres que o profeta Elias fez. E ele fala que ele queria receber a porção dobrada do Espírito. Quem quer receber a porção dobrada do Espírito nesta noite aqui, glorifique, exalte e magnifique o nome do Senhor. Irmãos, ali Elias, depois de abaixar ali, de se humilhar, ele pega ali a capa de Elias e ele dobra ela e leva ela consigo. Aleluia. Enquanto eu bebo mais um pouco de água, você pode glorificar, exaltar e magnificar ao Senhor. Muitas das vezes queremos ser como alguém, queremos pregar como alguém, queremos louvar como alguém, não é verdade? Mas também temos que pagar o preço. E o preço às vezes custa caro. Acordar cedo, para ir para a
escola dominical. Às vezes pegar uma terça-feira e ir para o culto de doutrina. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Porque o profeta Oséias ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo fala, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E tem pessoas, irmão, que não querem pagar esse preço, não querem pagar cedo. Tem que pagar o preço para ter azeite, irmão, tem que pagar o preço. Para receber a porção dobrada, tem que pagar o preço. Para ter, irmãos, na banda, cala, sub e calabaxéria, para poder que você venha ser um grande levita da casa do Senhor, tem que pagar o preço. E a Bíblia fala, a Bíblia diz que essa mulher ela tinha uma dívida. E para que ela viesse a sanar essa dívida, irmãos, ela tinha o quê? Que dar os seus filhos como pagamento. Eu já abro um parênteses para que você possa entender uma coisa. Tem 6 anos. Ela vê, irmãos, a sua única esperança ir embora. Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia narra, enfatiza e menciona que após, irmãos, o seu marido morrer, porque a Bíblia não relata, a Bíblia oculta a data da morte do seu marido. A Bíblia só fala que o marido da mulher morreu, faleceu e deixou uma dívida para ela pagar, para ela quitar. Como ela iria pagar, sanar essa dívida? Somente o que? Entregando seus filhos ao credor. Muitas das vezes o credor bate na minha porta, bate na sua porta. Tem pessoas, irmãos, às vezes que compram lá aqueles produtos, aquelas panelas, a pessoa bate em porta, ela vende lá lençol, colcha, e às vezes quando aquela pessoa, irmãos, ele comprou, ele teve que pagar o preço para poder obter aqueles produtos, e ele vai lá e bate na porta da pessoa, a pessoa manda dizer a filha que ela não está em casa, começa a fugir do vendedor. Irmão, não faça isso não, dê uma resposta para ele que você não vai poder pagar naquele momento, mas você vai sanar a dívida. E a Bíblia fala, irmão, que aquela mulher, ela vê a sua única esperança indo embora. Eu falo muito em ditado nas minhas mensagens, nos meus estudos, e tem um ditado que diz aí, que a esperança é a última que morre. Diga comigo, a esperança é a última que morre. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você nesta noite, vou profetizar e você vai dizer com plena convicção, que a esperança não é a última que morre. Fale comigo, a esperança não é a última que morre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a minha, é a sua, é a nossa esperança. Jesus é a sua esperança. Jesus é a nossa esperança. Ah, na banda cala, sub e calabaxéria. Irmãos, e ainda que ele morreu, a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia narra, enfatiza e menciona que o meu Jesus, que o seu Jesus, o nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E Eliseu, irmão, quando pergunta a essa mulher, o que é que tem em casa, mulher? E ela vai, e ela diz o seguinte de imediato e responde, nada eu tenho. Nada eu tenho. Muitas das vezes, irmão, às vezes também nós somos questionados, interrogados por essa pergunta, e às vezes falamos que nada tem para dar, nada tem para oferecer, mas você tem alguma coisa. Olhe para o seu irmão do lado direito e fala que você tem alguma coisa em casa para dar para ele. Olhe para o seu irmão do lado esquerdo e diga que você tem alguma coisa para dar para ele. Diga assim comigo, o azeite não veio do céu. Diga mais uma vez, o azeite não veio do céu. O azeite estava com a viúva. Assim também é na minha vida e na sua vida. O azeite não vai vir do céu. O azeite está com você. O azeite está comigo. O azeite está conosco. Mas temos que pagar um preço para ter esse azeite. Irmãos, é bonito. É interessante quando alguém bate a minha porta, bate a sua porta, né? De repente para pedir uma solução para o problema que nós estamos atravessando. A circunstância contrária
eu e você temos resposta na Bíblia para dar solução para essa pessoa. E muitas das vezes eu e você não tem. Mas Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu tinha. Eliseu tinha porque Eliseu não era como falsos profetas que existem por aí. Eliseu não era profeta só de pular mais do que pipoca, pular mais do que criancinha não pula-pula naquela cama elástica, não. Eliseu não era só de ficar dando falsas revelações, não. A Bíblia fala, irmãos, que Eliseu era um grande profeta. E assim, irmão, também tem que ser a nossa vida. Quando eu e você passar lá fora, tem que falar assim, ó, lá vai um grande homem de Deus, lá vai uma grande mulher de Deus. Eu vou lá naquela pessoa que ela vai olhar por mim e vai dar solução para o meu problema. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. E o processo, irmão, nós vimos que o processo de Eliseu, para ser um grande profeta, como Elias, ele passou por Gilgal, que é lugar de pedra, ele passou por Betel, que é casa de Deus, ele passou por Jericó, que é muralhas derribadas, mas ele foi para Sião, que é muralhas que não se abalam, mas permanecem e ficam para sempre, e ele também passou pelo Jordão. E a Bíblia fala, irmãos, né, como eu estava procurando, buscando, né, essa mensagem para trazer aqui essa noite, essa mensagem do azeite, né, o azeite, irmãos, ele passa por um processo. Assim como Eliseu, para ser um grande profeta, ele passou por um processo, né? O azeite também, ele passa por um processo. Diga comigo, processo. E assim também é na minha vida e na sua vida. Nós também, irmãos, não acontece coincidência comigo, não acontece coincidência contigo. Não acontece, o que acontece é plano de Deus, é processo de Deus na minha vida e na tua vida. Tudo que eu passo, tudo que você passa, é processo de Deus trabalhando na minha e na tua vida, para elevar-nos ao ponto, ao nível e grau que Ele quer nos levar. Aleluia, Jesus. O azeite, irmãos, para chegar ao ponto de azeite, né? E eu pegando alguns livros de arqueologia que eu tenho lá, assim como o vinho, também que é um produto, né? Que vem de outro produto. O vinho, ele vem o que? Vem das uvas. E a uvas, o que acontece com as uvas? As uvas, ela é o que? Ela vai para um lagar. Diga comigo, lagar. Lugar é um local, irmãos, é onde são amassadas as uvas, onde são pisadas as uvas. Muitas das vezes, irmãos, eu já quero abrir um parênteses também para mim e para você. Quantas das vezes eu sou pisado? Quantas das vezes você é pisado? Quantas das vezes eu sou amassado? Quantas das vezes você é amassado? Quantas das vezes eu sou humilhado? Quantas das vezes você é humilhado? Nós vamos dar cara subir, cara séria. E muitas vezes, irmãos, nós passamos pelo processo de um lagar, colocam a gente num lugar onde pisam a gente, onde criticam a gente, onde apontam a gente, onde caluniam a gente. É um processo, irmão. É todo um processo. Eu vendi salgado há uma época e até hoje ainda sei fazer salgado. E ontem mesmo eu fiz umas pizzas lá em casa. E para se fazer a pizza, tem que pegar a farinha de trigo, tem que pegar o fermento, tem que pegar o leite, tem que pegar o óleo, colocar tudo numa vasilha, fazer aquele mexido todo, amassar, amassar, amassar. E depois que ele vai crescer, assim também na minha vida e na sua vida, para que eu e você venha crescer, irmão, primeiro nós temos que ser amassados, temos que ser diminuídos, para que o Senhor venha dar crescimento na minha vida e na sua vida. Se você quer, levante a mão, glorifique, exalte e magnifique o Senhor. Enquanto eu bebo mais um pouco de água, você pode dar um glória a Deus. E o interessante notar, irmãos, observar, que eu entendo, que eu observo e que eu visualizo, é que para chegar ao azeite da melhor qualidade, o azeite da melhor qualidade, o que acontece? É com as azeitonas maduras. Diga comigo, azeitona madura. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, azeitona madura. Aí você pode estar se perguntando assim, ó, o que faz com a azeitona verde? Deixa ela lá no cantinho que ela também vai ser usada. Então a azeitona madura, quando leva ela para o lagar, né? E ali ela é o que? Triturada, né? Porque antes era no lagar, era pisada. Mas hoje, irmãos, aconteceu um outro processo. Então ela é levada o quê? Para um lugar que é triturada toda
E eu já quero também abrir um outro parênteses. Ainda que você se ache inferior, ainda que você ache que é pequeno, irmãos, tem alguém que sabe que você tem valor. Você tem valor para Deus, ainda que você não tenha valor para o seu patrão, ainda que você não tenha valor para o seu colega de trabalho, ainda que você não tenha valor, irmão, para o seu vizinho, para o seu colega de firma, não tenha valor, irmão, para o seu parente, mas você tem valor para Deus. E a azeitona verde, é aquela que ainda está lá verdezinha lá. Sabe o que acontece com ela? Ela também vai lá para ser triturada, para ver esse processo da trituração. E aí quando chega o caroço, eu já quero abrir um parênteses. Irmãos, até o caroço da azeitona, ele é aproveitado. Até o caroço da azeitona ele é aproveitado. Eu já quero abrir um parênteses para falar que tem crente na igreja que é como um caroço. É aquele caroço que você não suporta, que eu não suporto, que nós não suportamos. Mas vai suportando esse irmão, esse crente, que ele é o caroço. Aquele caroço, irmãos, que está do seu lado, é aquele caroço que você não consegue suportar. Mas aí, irmãos, Deus ainda vai extrair azeite da vida dele. Deus ainda vai extrair azeite da vida dele. Ainda que ele seja um caroço, uma mala sem alça. A minha mala hoje está até bonitinha. Eu não estou mostrando a minha mala para querer me gloriar, não. Eu tinha uma mala preta, acho que a irmã André lembra da minha mala preta. Ela estava já toda rasgada. E aí a minha esposa falou assim: Ricardo, acho que eu vou te dar uma mala nova. Eu falei: é de Deus. Essa mala aqui eu consigo carregar. Só posso às vezes temer, que às vezes alguém pode pensar que eu estou cheio de dólar aqui, cheio de dinheiro. Mas Jeová está comigo. E tem irmãos que é verdadeiro caroço, tem crente que é um verdadeiro caroço. É uma mala do teu lado, é um vizinho mala, é um colega mala, é um parente mala, é um patrão mala. Que eu e você, irmãos, às vezes não consegue carregar, mas vai carregando, vai suportando, porque Deus está contigo na batalha. Aquela mala já não estava mais levantando, quando eu carregava ela abria aqui, irmãos, abria o fecho. Toda feia. E minha esposa me deu essa mala eu consigo carregar. Já viu em dia de chuva? Você pega uma mala sem alça, como aquele vizinho sem alça, como aquele parente sem alça, como aquele colega de trabalho sem alça, como aquele seu patrão sem alça, que não te paga no dia que você tem que receber, como aquele patrão que desconta qualquer coisa que você faz no devido.